Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre umas características bem interessantes da tabela periódica e que é bastante importante saber porque ajuda muito quem vai prestar vestibular ou quem está aprendendo química mesmo, tá? Então o que nós vamos falar hoje é sobre as propriedades periódicas da tabela periódica. Então a gente vai tentar entender algumas características, tá? Obviamente, eu não vou ficar falando sobre o fato de que a gente tem alguns períodos, né, e a gente tem também famílias na tabela periódica, tá? Eu vou falar de propriedades que acontecem nela, como, por exemplo, características de eletronegatividade ou de afinidade eletrônica, energia de ionização, ok? Então, vou falar sobre essas características, que é bastante importante, porque quando você está estudando as características da tabela periódica, elas vão aparecer muitas vezes, né? Às vezes a gente fala, esse elemento químico é mais eletronegativo do que esse outro elemento químico, né? E por que isso, né? A gente vai tentar entender então por que a gente tem essas características na tabela periódica. Então, por isso que são chamadas de propriedades periódicas, tá? Por quê? Porque existe uma periodicidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são tendências e não necessariamente características que a gente vai poder falar todo elemento químico tem isso. Às vezes acontecem algumas exceções, tá? Mas vamos lá então. Eletronegatividade, o que que é isso? Eletronegatividade é a capacidade de um elemento químico fazer o quê? Atrair elétrons na direção dele, né? Então nós temos o nosso um núcleo, né? E ao redor desse núcleo a gente tem as camadas eletrônicas, né? E quanto mais você tem a possibilidade desse núcleo atrair na direção dele os elétrons dessas camadas, né? Como por exemplo é o caso do flúor que fica aqui, né? O que que acontece? Ele acaba fazendo com que ocorra uma capacidade de qualquer outro elétron que se aproximar, né, de um outro elemento químico, né? Vamos dizer que a gente tem um núcleo aqui com um elétron, né? Então, por exemplo, hidrogênio, né? Quando ele está aqui próximo, pelo fato do flúor ser um átomo relativamente pequeno e possuir bastante elétron ao redor dele, então ele precisa de poucos elétrons para compor a sua camada eletrônica, ou seja, para ficar com 8 elétrons na camada eletrônica, né? A sua camada eletrônica normal, né, ele tem 7 elétrons, né? Então, para compor os 8 elétrons, ele vai depender de mais um elétron, né? Então, por esse fato, atrai-se muito fortemente qualquer elétron que passar por perto dele, né? Então, a capacidade de eletronegatividade é a capacidade de você atrair elétrons para completar a camada de valência e assim gerar a camada de pseudogás nobre, tá? Aqui eu separei os gases nobres, né? Vocês podem ver aqui, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, como eles são muito pouco reativos, né? Como eles têm a camada de valência já com 8 elétrons, né? Eles não vão reagir, né? E dessa forma, então, eles não têm eletronegatividade, tá? A afinidade eletrônica, né? Como eu disse, é uma característica que vai fazer com que os elétrons de um outro átomo, né? Sejam direcionados para outro átomo, né? Então, um átomo que tem uma alta eletronegatividade, né? Se ele tem uma alta eletronegatividade, ele também vai ter uma alta afinidade eletrônica, né? Então, o que que acontece, né? Quanto mais o átomo ele tem a possibilidade de atrair na direção dele elétrons, mais eletronegativo ele é, consequentemente, mais afinidade eletrônica ele vai ter. Então, notem que um é consequência do outro, tá? E, obviamente, isso é uma tendência que existe na tabela periódica. Dessa forma, então, nós temos essa tendência aqui, né? Que é subindo, né? E virando para a direita na tabela periódica. Ou seja, quanto menor for o átomo, né? Quanto menor ele for, mais eletronegativo ele vai ser. Por quê? Porque mais fácil de você ter a camada de valência completa. Se a camada de valência está mais completa, isso significa que ele é mais eletronegativo. Por quê? Porque ele precisa de menos elétrons, né? Então ele atrai na direção dele mais elétrons, né? E como consequência disso, nós temos também um aumento da energia de ionização. Por que isso? Por quê? Porque esses átomos, né, que são bastante eletronegativos, como o flúor, por exemplo, né, ele não vai liberar tão facilmente um elétron. É mais fácil ele receber do que ele liberar, né? Por quê? Porque ele já tem 7 elétrons na sua camada de valência, né? Então ele já tem esses 7 elétrons. É mais fácil ele receber para chegar na camada de pseudogás nobre do que doar, né? Então, a energia de ionização dele, ou seja, a energia para ele formar um íon, ou seja, perder um elétron, acaba sendo muito alta, né? Então, seguindo essa tendência, né?
subindo na tabela periódica e indo na direção da direita, você tem o quê? Você tem um aumento da eletronegatividade, você tem um aumento da afinidade eletrônica e também você tem um aumento da energia de ionização. Eu acho que isso fica bem claro, né? Vamos ver então algumas outras características de propriedades periódicas da tabela periódica, tá? Vamos lá, então. Agora a gente vai falar sobre a eletropositividade, né? O tamanho iônico e também o raio iônico, tá? Como consequência, né? Se a gente tem a eletronegatividade, ela indo subindo e virando para a direita, a eletropositividade, que é a capacidade do quê? É a capacidade de você ficar carregado, você não, né? O átomo, né, do elemento químico ficar carregado positivamente, ou seja, perder elétrons, né? Então ele perde elétrons, quando ele perde elétrons, então ele fica positivo, né? Isso significa então que nós temos aqui uma tendência de átomos maiores perderem elétrons, né? Porque quanto maior é esse átomo, né? Vamos imaginar que nós temos o núcleo aqui, né? Aí nós temos o aumento das camadas de valência, porque esses átomos eles são maiores, né? Então você vai ter lá adiante, né? Vamos continuar aqui, né? Então você vai ter aqui adiante um único elétron, né? Então ele está muito longe do núcleo, né? Então a gente pode ver aqui, deixa eu até mudar de cor. A gente tem aqui ele muito longe do núcleo. Isso significa que essa carga positiva do núcleo, ela vai ter uma menor influência dessa carga negativa aqui, né? Então essa carga positiva tem uma menor influência dessa carga negativa. Isso faz com que esse elétron aqui seja mais fácil de ser removido, né? Ou seja, quando nós temos aqui um metal alcalino, por exemplo, como o sódio vai estar mais ou menos aqui, né? E a gente tem o flúor aqui, né? Não, flúor mais para cá. Mais aqui o flúor. A gente tem o flúor aqui, significa que o flúor, que é o mais eletronegativo, se ele se aproximar do sódio, ele consegue remover esse elétron aqui, né? E aqui a gente então tem a formação de no caso de um sal, né? Do fluoreto de sódio, né? Que seria o NaF, né? Mas nesse caso aqui, isso daí indica o quê? Que esses elementos que vão se juntando em torno dessa parte da tabela periódica, né, que vai indo na direção da esquerda e para baixo, né, nós temos então a possibilidade desses elementos perderem elétrons, né? Obviamente, a gente tem o frâncio aqui embaixo, que é o átomo de elemento químico que pode perder elétrons mais fácil. Por quê? Porque ele é muito grande, né? E também ele tem somente um elétron na camada de valência, então é muito mais fácil de remover um elétron do frâncio do que, por exemplo, do flúor ou até mesmo do sódio, né? Ele é mais eletropositivo que o sódio e os dois estão na mesma família, ok? E isso daí, então, também gera uma outra consequência, que é o tamanho dos átomos, né? Como eu disse, você tem mais camadas eletrônicas e, consequentemente, então, se você tem mais camadas eletrônicas, você tem uma distribuição maior de elétrons, consequentemente, você tem mais prótons, né? E com isso você acaba tendo um tamanho atômico maior, né? E como consequência também do tamanho atômico, você tem o raio iônico também fica maior, né? Por quê? Porque, na realidade, o raio iônico é bastante interessante porque ele é dependente do tamanho atômico, né? O que acontece aqui? Vamos dizer que nós temos, então, esse átomo aqui, que no caso eu estava falando que era um átomo de sódio, né, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo, quando ele perde esse elétron, né, por flúor, o que acontece? Vamos dizer que aqui, então, a gente tem o nosso átomo, né, então ele tem as camadas de valência dele, né, quando ele perde esse elétron que está aqui, essa camada de valência ela deixa de existir, por quê? Porque era um único elétron que a gente tinha, né, consequentemente, esse íon ele acaba ficando um pouquinho menor, né? Então ele perde a camada de valência mais externa. Ela deixa de existir a camada de valência mais externa e, consequentemente, então o raio iônico ele se torna um pouquinho menor, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda segue essa tendência, né? Que vai da esquerda para baixo, né? Então você vai tendo todos esses elementos aqui, né? Vindo nessa direção aqui cada vez maiores, né? Então sempre que você tem eles vindo nessa direção, você tem então os elementos ficando maior, né? Vindo da esquerda para baixo, né? Então sempre eles vão ficando maiores, né? Então essa é uma característica interessante, né? Ela é a característica oposta à eletronegatividade. Então quando a gente fala de eletronegatividade, a gente vê que ela é o oposto das características da eletropositividade, né? Então, a gente tem aqui essas tabelas que são os opostos. Isso é bem fácil de se lembrar, né?
Mas agora a gente vai para algumas outras características que não são tão simples assim da gente entender, porque aqui é só a gente lembrar que se o átomo do elemento químico ele perde ou ganha um elétron, ele tende a ficar maior ou menor, né? Então isso daí é bastante visual isso, né? Mas quando a gente está falando agora de características que não são relacionadas com o tamanho, basicamente, do átomo, né? Basicamente ganhando ou perdendo elétrons, né? A gente tem aqui a característica, por exemplo, da reatividade, né? Esse daqui, ele depende do quê? Depende basicamente da possibilidade do átomo ganhar elétrons ou perder. Então, não é mais dependente do tamanho dele em si, né? Mas da capacidade dele ganhar ou perder, né? Obviamente, átomos que são maiores, como o frâncio, por exemplo, que está aqui embaixo, ou o flúor, que está aqui, né, que são menores, né? Eles vão influenciar nisso, né? Obviamente, acaba influenciando, né? Por exemplo, o flúor é muito reativo e o frâncio também é bastante reativo, né? Por quê? Porque o frâncio consegue perder um elétron, ou seja, ficar carregado positivamente, e o flúor ele consegue ganhar um elétron, ou seja, ficar carregado negativamente. Então, os átomos, né, que vão na família, por exemplo, aqui dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, conforme eles vão aumentando de tamanho, né, eles vão ficando mais reativos, né? E no resto da tabela periódica, principalmente aqui onde nós temos os não metais, né? Quanto menor eles vão ficando, mais reativo eles vão se tornando, né? Então, nos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, né? Ou seja, nesse canto aqui a gente tem um aumento da reatividade pelo fato deles ficarem maiores. E nos ametais, né, ou semimetais, eles vão ficando mais reativos conforme eles vão ficando menores, né? E isso é bastante interessante porque a gente vê as características de oposto, né? Então, a reatividade ela se dá dependendo de como esses átomos eles vão perder ou ganhar elétrons. Observe aqui que não necessariamente é relacionado com o fato de que você tem um átomo grande ou pequeno, né? É necessariamente o fato dele ganhar ou perder elétron, né? A gente não está falando de tamanho aqui, né? Está falando de reatividade agora, né? Obviamente, um átomo maior ele tem uma chance mais fácil de perder um elétron e um átomo menor tem uma chance maior de ganhar um elétron. Então, quando vai falar de reatividade, é sempre lembrar disso: é ganhar ou perder elétron, e não necessariamente o tamanho dele ou o fato dele ter mais ou menos elétrons na sua camada de valência, tá? Então, é importante isso porque a gente observa aqui que as setas elas se diferenciam nisso, né? E aqui no centro a gente tem o que? A gente tem os metais de transição, né? Os metais de transição. E o que acontece com os metais de transição? Muitos deles, principalmente os que se encontram nessa faixa, né? O que eles vão ser? Eles vão ser bastante neutros, né? A gente, por exemplo, tem uma região aqui onde a gente tem ouro, cobre, prata, platina, né, que são metais bem pouco reativos, né? E isso então faz com que essa região aqui você tenha uma menor reatividade comparado com os extremos da tabela, né? Ou seja, com os átomos muito grandes, né, como por exemplo o frâncio, e os átomos relativamente pequenos, como o flúor, né? Por esse fato que a gente tem então esses átomos desses extremos mais reativos, né? Uma outra característica interessante para a gente discutir, né, é sobre a densidade dos átomos, né? E olha que interessante que é, né? Que agora, aqui nesse momento, a gente tem os metais de transição como grande importância, né? Por quê? Porque são eles que possuem as maiores densidades, né? E a tendência de densidade é o quê? Elas se organizando na direção do quê? Na direção dos metais de transição e para baixo, né? Então, ela toma essa seguinte tendência aqui, né? Ó, deixa eu marcar em preto aqui, né? É vindo nessa direção assim. Então, toma-se essa tendência aqui, né? Onde a maioria dos metais mais pesados, né? Eles vão se encontrar mais no centro da tabela e na região mais abaixo da tabela, né? Então, na região mais baixa e também mais central da tabela, né? São os átomos mais densos da tabela periódica. Então, quando você vai pensar em densidade, é se direcionando para os metais de transição e indo para baixo, né? Isso quer dizer, por exemplo, que o flúor, que se encontra mais ou menos aqui, ele é muito menos denso que o carbono, que se encontra mais ou menos aqui, né? Que é muito menos denso que o chumbo que se encontra por aqui, né? E assim por diante, né?
Por exemplo, o ouro ele vai se encontrar, acho que mais ou menos aqui, né, na tabela periódica. E o ouro a gente sabe que é um metal extremamente denso, né? Um pedacinho de ouro, né, do tamanho de um grãozinho de arroz, você consegue fazer um fio de 1 quilômetro, né, de comprimento, o que indica então que é um metal extremamente denso, né? E o que é essa densidade? Densidade em geral, né, quando a gente faz a fórmula, né, densidade é igual a massa sobre volume, né? Então, quando a gente tem uma densidade muito alta, né, a gente tem uma densidade, deixa eu colocar outra cor aqui. Quando a gente tem, então, uma densidade muito alta, significa que a gente tem uma massa muito alta num volume muito baixo, né? Então, isso faz com que a nossa densidade seja muito alta. E, por exemplo, no caso do ouro que a gente tem aqui, a gente vai ter uma grande quantidade de massa, né, por um volume muito pequeno. Por isso que com um grãozinho de ouro, né, uma pequena pepita de ouro, você consegue fazer quilômetros de fios, né, de ouro, né? Então, é sempre lembrar então que a densidade dos átomos elas tendem na tabela periódica a se concentrar nos metais de transição na parte mais baixa da tabela periódica, ok? Então, gente, essa aqui é só uma explicação bastante rápida sobre a tabela periódica, né? Porque muitas vezes a gente imagina que a tabela periódica apenas é a tendência de eletronegatividade, né? Então, a gente tem esse formato aqui, e aí a gente aprende que a eletronegatividade, o que que ela faz? Ela vai nessa direção, né? Então, ela faz isso, né, e faz, ou melhor, desculpa, o contrário, né? Ela vem nessa direção e sobe, né? Então a gente olha para pensa que a tabela periódica se baseia somente em saber a eletronegatividade, né? O flúor é o mais eletronegativo e os metais e os gases nobres ficam de fora disso, né? Simplesmente saber isso daqui já ajuda muito na realidade, né? Você saber isso daqui porque conforme a gente sabe sobre a eletronegatividade, a gente já consegue imaginar, por exemplo, que a eletropositividade vai ser a tendência oposta a isso, né? Mas as características mais relacionadas com reatividade e densidade, como a gente está vendo aqui nesse quadro, elas não são tão triviais de imaginar, né? A gente está trabalhando com o oposto, né? Não é tão trivial assim, né? Então, é interessante saber, por exemplo, que você tem a reatividade, né? Ela se baseando dessa forma aqui, né? Onde você tem as tendências sendo bastante opostas, né, saindo dos metais, né, de transição, e também o fato de que você tem características relacionadas com a densidade, baseando-se principalmente no fato de que os átomos, quanto maiores eles forem, né, no caso, né, quanto mais massa eles tiverem, e acabando sendo menores, né, mais denso eles vão se tornando, né? Então a gente tem aqui esse fato, né? Por exemplo, aqui no caso como se fosse o frâncio, né? Que é um átomo muito grande, ele não teria uma densidade tão grande quanto, por exemplo, qualquer um desses átomos que se encontra aqui, né? Por quê? Porque você tem uma massa muito grande e um tamanho menor que o frâncio, né? O flúor, por exemplo, também que é pequeno, que se encontra aqui em cima, né? Ele é pequeno e possui uma massa muito pequena. Então, ele acaba não tendo também uma densidade tão grande quanto o desses átomos que se encontram nessa região mais inferior aqui da tabela periódica, né? Então, pessoal, isso aqui são características bastante simples. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se for possível, curta esse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já clique lá no sininho para você sempre receber novas informações, novos vídeos, né? Novas mini aulas como essa sobre ciência e basicamente sobre química, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.